Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar continuidade e prosseguimento, convido você a se inscreva, deixe seu like, seus comentários, compartilhe este vídeo. Quero estar neste momento trazendo aqui algumas considerações mediante um react ao queruvim e à desonestidade da TNM. Visto que esta testemunha de Jeová, que se intitula pelo nome aí de queruvim, ele fez uma acusação contra as traduções bíblicas, especificamente contra a versão da Almeida, referente ao texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 29, sobre a expressão de uma tradução que ocorre ali neste texto, que foi vertido do grego para o português como do sangue. Segundo ele, esta tradução está errada mediante aquilo que está proposto no texto grego. Bem, vou estar colocando aqui um recorte da fala dele, onde ele faz as acusações contra as traduções, especificamente contra Almeida, e depois vou estar trazendo algumas observações sobre a fala dele. Acontece nesse assunto, eu tô querendo alertar quem não é cuidadoso, pessoas descuidadas. Por exemplo, a versão da Bíblia Almeida, né? Ela verteu Atos 15 e 29 do grego de uma maneira atrapalhada, totalmente enganosa. Se você olhar o texto, você vai ler, ó, os apóstolos chegaram à conclusão de que faria o quê? Vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue. Então aqui dá para entender que do sangue, visto que articulou, está especificando, porque artigo significa você definir. Né? Se eu falar um cara, é qualquer cara. Agora se eu falar o cara, é um cara específico. Quando o do é usado aqui, ele faz a pessoa ter um sentimento enganoso de que está se referindo ao sangue dos animais mencionados ou ídolos mencionados anteriormente, mas não é nada disso, porque quando a gente olha no grego, o texto grego mesmo, ele diz, veja, preste bem atenção nisso, ele fala assim, apekestai, abstende-vos, quer dizer, não faça uso de forma alguma, que é o significado de abstende-vos, né? Aí fala idolothiton, que é coisas sacrificadas aos ídolos, aí depois já muda, agora vem um outro assunto, ó, e sangue. Aqui, em português, deve traduzir assim, e de sangue. Agora, se tivesse artigo, seria e do sangue. Mas aí não tem o artigo, aqui não tá kai torra e matos. Não tá o artigo to aqui antes, para indicar que é do sangue do citado. Bem, conforme vocês puderam observar aí na descrição deste recorte deste vídeo, as acusações feitas por este TJ Queruvim, especificamente a tradução da Almeida. Partindo desse pressuposto, eu quero agora trazer aqui algumas considerações sobre a fala dele. Nós temos aí na descrição desta imagem que está contida na tela deste vídeo, o texto grego de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 29, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Ambos esses textos aí têm uma palavra que está sublinhada e colocada em destaque, que é o substantivo genitivo neutro singular, raimatos, que, segundo este TJ Queruvim, a tradução da Almeida verteu de uma forma atrapalhada e totalmente enganosa, pelo fato que ali traduziu raimatos, que vem sem o artigo definido na forma do sangue. E segundo ele, é uma tradução errada. A forma correta para o português deve ser traduzido na forma como de sangue. Essa é a tradução exata para o português. Mas a pergunta que eu levanto agora é a seguinte: será que a tradução da TNM e as testemunhas de Jeová seguiram esta regra ao pé da risca? Bem, sobre isso que eu quero estar compartilhando com vocês neste momento, é uma questão muito interessante. Observe que na descrição desta imagem nós temos aí a tradução do Novo Mundo, que é TNM, a Bíblia utilizada pelas testemunhas de Jeová, e ambos estes textos aí, que estão contidos também na tela deste vídeo, na descrição desta imagem, é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 29, e o texto de 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 2. Os mesmos versículos bíblicos que acabamos de ver na imagem anterior do texto grego.
E aqui tem uma questão interessante. Ambos esses textos, no grego, contêm o substantivo raimatos. Porém, quando eles fizeram a tradução para o português, os responsáveis ali, a comitiva responsável no processo de tradução da TNM para o português, quando eles traduziram, olha só como eles traduziram o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 29. Eles traduziram o substantivo raimatos na forma como de sangue. Já o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, onde contém o mesmo substantivo, na mesma forma, a mesma palavra, eles traduziram na forma como do sangue. Então nós percebemos aí essa manipulação que ocorreu. Não houve uma fidelidade ao pé da risca, conforme este TJ Queruvim quis fazer contra a tradução da Almeida. E agora, como é que ele vai explicar esta problemática na tradução do Novo Mundo? Observação. Segundo ele, o substantivo raimatos, que vem sem artigo definido, deve de ser traduzido obrigatoriamente para o português na forma como de sangue, e não como do sangue. E agora, aqui no texto de 1 Pedro 1:2, eles traduziram igualzinho está na Almeida, como do sangue. Por que aqui eles não verteram também da mesma forma como de sangue? O que eu tenho a dizer aqui, simplesmente, é uma coisa. A desonestidade que ocorre mediante muitas pessoas que estão vinculadas a um dogmatismo religioso, a um fanatismo, e isso acaba cegando, muitas vezes, a realidade que está diante dos olhos deles. É fácil, muitas vezes, uma pessoa dizer que a tradução está errada. A tradução está errada, mas não apresenta fundamentação. Muitas vezes não para olhar. Por isso que eu digo sempre, é difícil dizer que qual é a melhor tradução. Todas as traduções são boas, todas elas têm a sua devida importância, assim como também todas elas contêm os seus devidos erros. Então aqui eu só fiz esse vídeo rapidinho para mostrar que a própria TNM não foi fiel àquilo que eles propuseram como uma regra dentro do processo de tradução na forma que eles observam. Então é bom este TJ Queruvim parar e pensar antes de fazer essas acusações pejorativas, sem fundamentação e sem respaldo algum. Então é isso, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês nesta ocasião. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.